Sejam muito bem-vindos aqui, ouvintes e agora espectadores aqui da da THE 360, dos THE Casts, e agora de um vídeo que a gente está fazendo nesse formato. A gente pretende fazer mais vezes, ter essa gravação em vídeo, conversar bastante com você, com os nossos professores e trazer conteúdos que dialogam diretamente com o mercado esportivo, assim como a gente sempre faz, tá legal? E bom, aqui comigo, mais uma vez, esse homem maravilhoso que está sempre comigo, Antônio Andrade, o advogado. Como é que você tá, Antônio? Eu estou muito bem, Henrique. Como sempre, obrigado pelas palavras. Um pouco falsos os seus olhos, mas tudo bem. Mas é isso aí. Ó, agora em vídeo as pessoas podem falar que eu estou falando a verdade. Agora podem. Ou confirmar a grande falácia aí. Mas é muito bom estar aqui de novo, hoje para um programa um pouco diferente, um programa especial, que vai dar uma visão bem interessante aí sobre, acho, um assunto que cada vez cresce mais, né? Cada vez ganha mais importância. Sim, sim. Bom, e exatamente, além do Antônio, que é sempre o cara que eu sempre coloco na berlinda aqui, eu sempre falo isso, tadinho, eu sempre falo, pô, Antônio, você que é advogado, e eu sei que ele fica de saia justa nessas horas, mas dessa vez a gente tem um cara que, vou até pegar minha cola aqui, o Pedro Henrique Mendonça, que é advogado especializado na área esportiva desde 2010, com vasta experiência em assessoria em diversas entidades, comitês e afins. Pedro, para eu não cometer gafe, porque a colinha aqui seria extensa pra caramba, para eu não cometer nenhuma gafe, por favor, eu peço que você se apresente um pouco para a galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Henrique, tudo bom? Obrigado aí mais uma vez pelo convite, por estar participando aqui, sempre um prazer. E é isso, né? Eu entrei meio de paraquedas na área esportiva em 2010, era um advogado, digamos assim, comum, né? Trabalhando com contencioso civil e tudo, e surgiu para mim uma proposta para ir trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro, literalmente do nada. E aí eu topei, e desde então tô na área esportiva, muitos anos dentro do Comitê Olímpico, no jurídico, também atuei numa empresa que trabalhou com a Copa do Mundo, em 2014. Quando fiz meu mestrado em Portugal, também tive a oportunidade de trabalhar por um período breve num escritório, num dos maiores escritórios portugueses na área de direito desportivo. E ao retornar ao Brasil também, desde 2018, tenho atuado aí constantemente na assessoria jurídica de diversas entidades esportivas, atletas, enfim, empresas que se relacionam com o esporte de maneira geral. Então, é isso, esse é o resumo da ópera aí, da minha carreira e da minha história, né, trabalhando com o direito desportivo. Perfeito, e assim, a ideia que eu tenho de fazer esse programa é basicamente a seguinte. Primeiramente, obrigado, viu, Pedro, por ter aceitado o nosso convite, e a ideia que eu tenho nesse programa é fazer uma conversa para contextualizar, porque eu lembro muito bem, vou resgatar aqui quando eu fiz em 2016 o curso que eu fiz na THE 360, o BFC, assim como o Vini fez, o Antônio fez também, cada um a sua edição específica. Em 2016 eu fiz um curso do BFC e eu tive uma aula com o Márcio Andraus, grande parceiro da escola e tudo mais, e na época eu sempre quis trabalhar com comunicação esportiva, jornalismo esportivo, e essa aula é uma aula que eu não estava com essa expectativa, pô, o que isso tem a ver comigo necessariamente, né, o que isso vai me ensinar, e cara, eu estava completamente enganado, porque o Márcio conseguiu em cerca de 2 horas me dar uma aula assim, incrível sobre o quanto é importante você ter, não esse conhecimento tão profundo como o Pedro vai ter sobre o direito desportivo, mas o como é importante você ter conhecimentos básicos e coisas que ajudaria todas as etapas do esporte se todo mundo soubesse, né? Então, eu vou te fazer essa pergunta, que pode ser um pouco generalista, Pedro, mas eu acho que para pegar um ouvinte que, assim como eu, não era um cara super interessado em direito esportivo, como é que onde o direito esportivo está e a gente não costuma ver, assim, sabe? Porque eu sinto que se eu conseguir fazer com que alguma pessoa que não tem isso como sua área de atuação for captada, assim como eu fui capturado, eu vou estar feliz, entendeu? Então, esse é o objetivo desse programa. Onde o direito está, o direito esportivo está, e a gente não costuma a ter tanta essa impressão, cara. Henrique, acho que o Antônio, como advogado também, pode
pode atestar isso. Você disse que você sempre bota ele na roda, eu vou botar também. Pô, mais 2 contra 1. Ele pode atestar isso, assim, acho que é muito difícil dizer um lugar onde o direito não está, e não é só em relação ao esporte, né? As relações humanas, enfim, as relações econômicas têm uma participação de normas e do direito que é bastante ampla. Especificamente no caso do esporte, isso está desde as regras do jogo. Então, por exemplo, quando nós assistimos a uma partida de futebol e sabemos o que é o impedimento, isso é uma regra, isso é uma norma do que a gente chama de lex esportiva, que é um sistema jurídico que contempla as normas criadas pelas federações internacionais, pelas entidades esportivas como um todo, e a regra do impedimento é a mesma aqui, é a mesma no Japão, é a mesma no México, na Nova Zelândia, enfim, em todos os lugares do mundo. Isso é uma das belezas do direito desportivo, né? Como a lex esportiva tem normas que se aplicam indistintamente a diversos territórios, a diversos países. Então, você vê isso na regra do impedimento, você vê isso na distância da linha de 3 pontos no basquete. E aí o basquete tem uma questão interessante, porque você tem as regras da FIBA, tem as regras da NBA, então você pode ter variações de acordo com a entidade que organiza a sua competição. Você vai ver isso nas distâncias de disputas no atletismo. Quanto é a maratona? É exatamente 42 quilômetros e uma beirada, não é nem mais nem menos, né? Enfim, então nas regras do jogo você vê isso muito, mas você também vê muito em questões relacionadas à atividade econômica do esporte também. Você tem os contratos de patrocínio, o próprio contrato de um atleta com um clube, ou do atleta com um patrocinador. Você tem os contratos que permeiam a organização de um evento. Você tem regras específicas, por exemplo, no futebol, para transferência de jogadores. Você tem, nos esportes eletrônicos, uma série de contratos também que são que estão dentro daquela atividade, envolvendo os atletas, as organizações, as desenvolvedoras. Enfim, você tem questões de propriedade intelectual, as marcas das entidades esportivas. Enfim, é um sem número de relações que demandam efetivamente a aplicação do direito e muitas vezes a gente nem vê. Muitas vezes existem, por exemplo, contratos que são verbais, né? Eu faço um acordo aqui com você e isso é um contrato verbal, tecnicamente falando, né? Então, às vezes as pessoas fazem isso e nem percebem. As pessoas nem percebem. Então, fora isso, também as questões litigiosas. Então, a gente vai pensar nos casos de disciplina que vão para o STJD, a gente vai pensar nos casos de litígios comerciais que podem ser resolvidos em câmaras específicas, eventualmente por arbitragem, ou mesmo pelo judiciário, processos eleitorais de entidades esportivas, por exemplo. Tem um sem número de normas ali a serem aplicadas, não apenas do direito especificamente, das leis especificamente destinadas ao esporte, mas das leis também que regem, por exemplo, a atividade das associações, o Código Civil, né? Então, realmente é muito, muito amplo e concordo inteiramente com você. Muitas vezes as pessoas precisam ter essas noções justamente porque elas produzem atos, elas têm atividades que efetivamente ela está gerando e trabalhando diretamente com questões jurídicas e ela nem percebe muitas vezes. Sim, e eu queria falar agora com o Antônio que assim, eu acho que é engraçado, a gente fala aqui semanalmente sobre coisas que acontecem, coisas um pouco mais quentes, né? O que rolou naquela semana esportivamente e tudo mais, e a gente fala, uma das questões que eu coloquei na pautinha, que é a seguinte, coisas que a gente poderia evitar, né? Se os atletas, se a gente tivessem esse conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o direito desportivo, e assim, aquela entrevista que o cara deu e falou uma coisa errada, ou hoje em dia com o VAR, você falou
o impedimento é uma lei que vale para todo mundo, né? Então, aquela coisa do VAR, que o cara vai ser pego se ele tentar burlar a arbitragem, cavar um pênalti, ou aquele pênalti que o cara jura que não foi e ele fez. Então, assim, o quanto que nesses comportamentos dentro e fora de campo, a gente deve ver no futuro um reforço dessa introdução, né, dessa contextualização do direito desportivo para evitar esses problemas, assim, né? Porque a gente sabe que tem vezes que o cara fala um negócio ali depois do jogo, você fala, putz, cara, você não sabe, não precisava de muito para você saber que você não precisava falar isso, né? Você acha que ainda falta mais essa contextualização, Antônio? Muito, né? A gente sabe que tem melhorado, evidente, né? Os clubes, por exemplo, o staff dos jogadores dá um treinamento para eles, né? A gente sabe que tem treinamento de mídia, treinamento de postura, treinamento de N aspectos. Os clubes dão eventualmente workshops e tal para entender as regras do jogo, alguma coisa. Mas assim, ainda falta mais estrutura, falta mais conhecimento, falta mais elementos para que eles entendam também essa parte jurídica do que eles podem falar, o que eles podem não falar, conhecimento profundo da regra. A gente já viu, por exemplo, jogador não saber a regra em campo, né? Eu posso estar errando de memória, mas teve uma vez em que essa regra era aplicável, que era quando você batia o pênalti, a bola batia na trave, você não podia pegar o rebote e fazer o gol. Eu acho que ainda é assim. Eu não lembro agora se mudou essa regra, mas eu lembro que o Rivaldo fez isso. Rivaldo, melhor do mundo e tudo mais, né? Campeão mundial pela seleção brasileira. E o Rivaldo não entendeu o que tinha acontecido. Né? O juiz anulou o gol, evidente. Mas assim, então assim, são coisas básicas. Você também, na hora de se portar, às vezes você entra em disputas verbais logo depois do jogo, ou durante uma entrevista, em que você fala coisas inapropriadas, por exemplo, que podem gerar problemas sérios. Então, assim, se você tiver uma assessoria interessante, o próprio clube pode dar essa assessoria para os jogadores para evitar algum tipo de problema, você vai ter noção jurídica, né, você vai ter noção do que é transgredir eventualmente a lei, ou invadir ali, ou violar o direito de uma outra pessoa, de uma entidade, uma pessoa jurídica, no caso. Então, assim, até para você entender o seu redor, evitar, evidentemente, problemas jurídicos. E não só isso também, para você não depender 100% de outros, né, para saber o que é, o que você pode ou não. É uma coisa que acho que a gente até conversou já a respeito. Você ter um bom senso, né, do que está acontecendo. Você ter uma noção também de, naquele momento, não estou 100% assessorado, mas eu ouvi alguma coisa que eu não gostei. Você fala, poxa, né, vale a pena consultar um advogado, mas pelo menos você sabe que você deve consultar um advogado. É óbvio que a gente está falando aí de um nível um pouco mais elevado, né, de atleta e no geral. A gente sabe que quanto mais você vai, menos profissional fica a coisa, mais difícil é. Mas sim, é importante, especialmente nessa elite profissional, né, que a gente tem hoje, de você ter um conhecimento para que você, né, saiba o básico das leis, do direito, para justamente não cometer algum tipo de ato que possa ser questionado por outra pessoa no judiciário. Né? Então, acho que até essa importância, né, do que o Pedro falou, a respeito da onde a gente tem as relações jurídicas. Eu até lembrei de uma coisa que tem acontecido muito, né, que é a respeito de problemas que agora as ações estão sendo julgadas e tudo mais, está sendo formado entendimento judiciário, que é no videogame, né, você ter essa questão dos direitos de imagem, né, de você usar o nome do jogador, a imagem do jogador, explorar isso, e que aqui no Brasil é muito difícil, porque você não tem uma entidade controlando isso, né, gerenciando isso. Então você tem que negociar individualmente, e assim, às vezes o gamer nem entende por que você não tem, né, por que não tem os direitos dos clubes do Brasil, não tem o direito do jogador, por que não tem o jogador do Brasil que eu queria tanto jogar, e é por isso, porque além de tudo isso, o Brasil tem umas peculiaridades ali que dificultam. Então o direito está até nisso, né, no videogame, enquanto você, obviamente, ali reproduz o esporte, né. E a gente tem um caso que eu acho que esse caso é um negócio muito surreal. Eu não consigo não achar tudo isso engraçado, que assim, eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, eu ainda não tenho certeza se ele faz parte, mas quem fazia parte da seleção brasileira de FIFA era o Everton Ribeiro, jogador do Flamengo. Ele fazia parte da seleção brasileira de FIFA, de jogar FIFA. E no FIFA ele não está licenciado.
a imagem dele não está licenciada. Ele está licenciado com exclusividade no jogo concorrente do FIFA, que é o PES. PES. Cara, isso é... Tem isso também. Isso, eu tenho certeza, assim, eu não tenho certeza, eu vou chutar aqui e dizer que eu acho que não tem nenhum outro país que isso aconteça, tá, gente? Eu acho que isso é uma particularidade. Peculiar, o Brasil é peculiar. Muito, muito peculiar. E aí, o Antônio falou que eu acho bem interessante, que é, olha só, quando você encara a burocracia, às vezes a gente confunde direito por burocracia, né? E eu acho que isso causa um afastamento muito grande. Qualquer documento que você vai pegar que tenha um teor de contrato, que tenha um teor de qualquer termo de responsabilidade, de imagem e tudo mais, se você pegar para ler aquilo, cara, é um afastamento tão grande, mesmo uma pessoa que tem um certo aprofundamento de escrita, de termos e tudo mais, ele tem dificuldade, essa pessoa tem dificuldade. Então, eu queria perguntar para vocês se existe de fato esse afastamento das pessoas com o direito e se sim, se vocês acham que é uma coisa que a gente tem que repensar. Eu acho que existe sim, de fato, e ao mesmo tempo eu acho que há um movimento já no meio jurídico mais recente de tentar minimizar isso. Você tem alguns movimentos, por exemplo, até a vestimenta do advogado, de certa forma, afasta muitas vezes de boa parte dos clientes. Estou mudando isso aqui, viu? Só fazer Tô brincando. Não, mas eu também tô light, né? Mas eu digo assim, aquela coisa do terno e gravata, enfim, que é o tradicional. Por exemplo, como se espera que o advogado esteja no fórum ou numa audiência com o juiz, ou numa sustentação oral, enfim, tudo isso nessa hora. Né? A gente se acostuma. De 30 e a gente se acostuma. Então, assim, de fato, eu acho que existe esse distanciamento, mas existem alguns movimentos já, obviamente ainda pouco dentro do tamanho, diante do tamanho desse afastamento, mas existe um movimento para uma aproximação maior, né? Então, minimizar o uso do juridiquês, né, que são aqueles termos muito técnicos, é claro que eles são necessários. Né? Não dá para abrir mão dos termos técnicos, não dá para abrir mão da técnica, mas você consegue transmitir aquela mensagem para uma pessoa que não é da área jurídica de uma forma que ela compreenda a essência do que significa aquele termo. Sim. Então, é aquela coisa, né? Quando você é criança, você tem um linguajar em casa, outro com os amigos, essas coisas assim, sabe? Exato. É um pouco isso. O advogado, hoje, ele tem que ter um tipo de linguagem, por exemplo, para se dirigir a um juiz, que muito possivelmente vai ser um pouco mais rebuscada, né? Mais tecnicismos, etc., e um outro tipo de linguagem para se comunicar com os clientes, com o público em geral, enfim, que é justamente trazer aquelas questões técnicas de forma simplificada, de uma forma compreensível para todo mundo. Isso é um movimento que eu vejo acontecendo, eu particularmente evolui muito nisso, especialmente quando eu tive minha primeira experiência de sair de um escritório para ir para o Comitê Olímpico. Então, ali eu lidava todo dia com diversas áreas, pessoas de áreas totalmente diferentes. Então, assim, o meu e-mail se tornou mais uma linguagem, se transformou numa linguagem mais simples. Enfim, então isso é algo que, de fato, vem acontecendo um pouco mais. E o que a gente precisa mostrar é justamente isso. O direito não é necessariamente burocracia. Tem, eventualmente, algumas questões burocráticas, sim, mas se você vai assinar um contrato, você precisa entender por que você está assinando um contrato. Você precisa entender que aquilo é algo que te protege. Exato. Protege as duas partes. Então, eu acho que se houver essa compreensão e se esse documento tiver uma linguagem um pouco mais acessível, embora ele não possa prescindir de determinados aspectos técnicos mínimos, né, que eventualmente demandam termos específicos, né, da área jurídica, mas quanto mais simples ele for para a compreensão de uma pessoa de qualquer formação, certamente maior vai ser a proximidade entre o direito e as pessoas de outras áreas de formação.
Eu acho isso bem interessante, porque é um afastamento que eu tinha, quando eu tive aula com o Márcio. Pô, foi um momento muito legal, assim, tipo, pô, que legal, assim, quebrou uma barreira muito forte. E às vezes a gente ainda tem, cara, pô, na hora de você ler um contrato de aluguel, recentemente o Antônio me ajudou com um contrato de aluguel. Cara, eu li aquilo e eu ficava, tipo, cara, eu não faço ideia do que isso significa e tal, E eu basicamente mandei pra ele falou assim, não, cara, ele leu assim, tá tudo certo, vai lá. Então isso quer dizer, se você for despejado, a culpa é do Antônio. A minha culpa. Pro Antônio, cláusulas abusivas, eu concordei. Mas, Henrique, deixa eu só fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que o direito desportivo ele tem um aspecto a mais, que ele naturalmente já causa uma maior aproximação, porque o tema, né, o tema de fundo da discussão jurídica, ele é um tema que interessa quem gosta de esporte. Uhum. Então, é muito comum você ver em programas de televisão, em podcasts aqui de vocês mesmos da THL, eu já ouvi várias discussões que, na verdade, são sobre direito. Só que vocês, por exemplo, quando se fala sobre STJD, quando se fala sobre VAR, tudo isso são discussões sobre direito. Quando vocês discutem, por exemplo, mercado, né, no futebol, e patrocínios, e premiação, e direitos de televisão, tudo isso, você está tratando também de questões jurídicas. Sim. Então, interessa mais quando o assunto de fundo também causa... Exatamente. Então, eu acho que o direito esportivo já tem um caminho aí menos difícil para percorrer. E aí o que a gente tenta é justamente apresentar isso de uma forma prática, de uma forma simples, que possa passar para todo mundo a razão de ser das coisas. Aliás, esse assunto da pandemia, ele acabou colocando ainda mais em evidência, né, essa questão do direito, por conta da questão dos vários rompimentos de contrato que a gente teve de transmissão, por conta do desequilíbrio econômico, que a gente sabe que aconteceu. O câmbio estourou, os patrocínios foram encerrando os contratos também antecipadamente por conta da pandemia. Essa discussão agora de onde é que vai jogar quem, quando... Exatamente, tem tudo isso. Agora tem as questões também, né, locais, olha, naquele local não pode, então a federação muda. Então, assim, hoje o direito, as pessoas estão tendo uma imersão ali forçada por conta da pandemia e por conta de todas as consequências jurídicas que isso causa, né, nas relações. E bem interessante, porque as pessoas estão se interessando mais, querendo entender, nossa, mas é assim que funcionava, então pode romper assim? Não, mas vai ter uma discussão sobre se vai aplicar multa ou não vai aplicar multa, se podia romper por conta de, né, esse acontecimento inesperado, que foi a pandemia e o desequilíbrio que ele causou entre as partes, né, envolvidas no contrato. Então, assim, tem vários aspectos que são interessantes. A gente tem visto a mídia sendo obrigada também a tratar de forma mais... uma linguagem mais fácil para que as pessoas entendam, porque justamente acho que a linguagem técnica do direito afastou muito, né? Era uma coisa muito distante do mundo, era uma coisa fria. Sabe o que eu adoro, Antônio? Eu adoro quando alguém está apresentando alguma coisa. Então, porque nesse caso aqui, as partes assim, está escrito no contrato tal. Aí o jornalista traduz, ele fala assim, o que isso significa? Que não vai ter jogo. Então, eu falo assim, porra, obrigado. Quando você fala o que isso significa e me explica, porra, muito obrigado, fui bem informado. A outra questão que também tem despertado muito debate e que é totalmente inserido no contexto jurídico é a gestão das entidades, né? Uhum. Talvez os exemplos que chamem mais atenção seja a gestão dos clubes, mas na verdade isso se estende também para federações, confederações, etc. Claro. E isso é um tema que tem sido cada vez mais recorrente a partir de alguns cases de sucesso de recuperação de clubes e de gestão e que culminaram em sucesso esportivo, em total em contrapartida você tem os cases de má gestão, que clubes que estão tendo dificuldades esportivas que se iniciaram a partir de uma má gestão. Sim. Então, isso é um tema também recorrente em mesa de bar, inclusive, e envolve questões muito caras ao direito. São normas de governança corporativa, são normas de compliance, enfim,
são aspectos que também demandam bastante discussões atualmente e totalmente inseridas no âmbito do direito. Inclusive, recentemente a gente fez um programa super legal falando sobre os cursos, sobre os clubes ascendentes e os clubes que estão cada vez mais decadentes, né? A gente falou bastante sobre a chegada do Cuiabá a Série A. Eu ouvi o programa. Olha aí, temos um ouvinte, muito obrigado. E foi bem legal porque, assim, a gente fala bastante sobre isso, sobre o cenário que vai gerando. E ao longo da história do esporte, especialmente outras vai ter seus marcos no vôlei, nos esportes e tudo mais, eu sei que nas Olimpíadas cada um vai ter os seus marcos, mas falando agora do mercado do futebol, que é o mais expressivo esportivamente aqui do Brasil, a gente tem alguns marcos que carimbam a atuação do direito esportivo, né? A gente tem ali a Lei Pelé, né, que é um dos maiores marcos ali que muda totalmente o cenário de você cuidar de contratações de jogadores e tudo mais. O que eu ia perguntar para vocês qual vocês acham que deve ser o próximo marco? Eu penso muito na questão de compliance barra fair play financeiro, né? Ou se isso vai ser uma coisa que vai aproximar ainda mais a gente do direito esportivo, porque hoje em dia a gente tem torcedores cobrando uma boa gestão. Hoje em dia eu estou em grupos de debate que falam assim, cara, se for para ficar um ano aí amargando 11ª colocação de Campeonato Brasileiro para daqui 2 anos a gente ficar super bem financeiramente, tamo junto. Coisa que eu não ouvia o torcedor falar há 3, 4 anos atrás. Eu não ouvia, a gente não ouvia isso. E a gente em muitos lugares ainda não ouve isso. Acha que o time tem que ser campeão, não importa como. Mas eu acho que isso vem abrindo um espaço muito interessante e o direito desportivo vem junto, não é por aí? Sim, na verdade eu acho que não é nem propriamente um marco legal, né? Você falou da Lei Pelé, que é um marco legal, assim, eu acho que é mais a questão do tema que vai estar mais em voga e que pode causar mudanças profundas no ambiente do esporte. E, sem dúvida, os temas associados à governança e compliance de entidades esportivas, e repito, isso não é nem exclusivamente do futebol, isso é geral, então também serve para clubes multiesportivos, como tantos tradicionais que nós temos no Brasil, serve para federações, serve para confederações, enfim. Isso, de fato, é algo que não é que já está acontecendo um movimento de valorização desses aspectos, o que potencializa uma boa gestão do clube, e nós já temos visto, especialmente no caso do futebol, cases que mostram aonde isso vai dar, o que significa uma boa gestão, o que significa uma má gestão, e já conseguimos ver a relação entre elas, né? Então, e aí dentro dessa discussão, uma outra questão que também está na primeira página agora de discussões é a questão do clube-empresa, que é uma das alternativas que muitas pessoas apontam para melhorar a gestão dos clubes, né? Então, a minha opinião particular é de que o clube-empresa pode ser uma ótima ferramenta, mas também sempre dependerá de uma boa gestão dessa empresa. Não é porque mudou para o clube-empresa que tudo se resolveu e magicamente acabaram seus problemas. Então... Até porque a gente já teve exemplos de clube-empresa que geraram grandíssimos problemas, né? Exatamente. Temos um caso que nos últimos dias foi falado a respeito, que é o do Figueirense, né? Que já entrou com uma ação judicial, falando em recuperação judicial, enfim. Então, de fato, não existe fórmula mágica, e o clube-empresa pode ser uma excelente alternativa, especialmente para a captação de recursos. O formato de sociedade empresária te dá mais ferramentas para você captar recursos junto a investidores do que o formato de associação, que é o que existe hoje. E um outro aspecto que se levanta muito é que a associação tem a questão de você ter eleições a cada ciclo de 3 anos, mais ou menos, ou 4, enfim, o que eventualmente prejudica planejamentos de longo prazo.
Então, são algumas questões específicas que, de fato, criam uma diferença entre esses dois modelos, mas, em ambos, a governança e o compliance são peças-chave para o sucesso da gestão da entidade. Certo. Eu queria só fazer um disclaimer, gente. Ó, pandemia, estamos todos, desde o início da pandemia, trabalhando afastados um do outro, e estamos no ambiente de casa. Então, vocês estão vendo uma pincher aqui do meu lado. Então, gente, desculpa aí. Ambiente de casa é isso aí, tá? E tá liberado, pelo amor de Deus, né? o pet ajuda a ganhar views, gente. Eu ouvi dizer. É um programa pet friendly. Pet friendly. Exato. Mas, ó, assim, eu quero abrir um parênteses gigantesco, porque eu acho que não é nem para o caminho do qual o programa está indo, mas eu sinto que a gente tem que falar sobre isso. Ainda hoje tem pessoas que falam que a Lei Pelé acabou com o futebol. Ainda existem essas pessoas. Eu queria, por favor, que você explicasse um pouco do contexto da Lei Pelé e como que foi importante esse marco legal, assim como você disse, no nosso futebol, cara. Você diz isso em relação ao fim do passe? Exatamente. Porque antes ali você tinha uma questão que beirava o escravagismo, né, cara? Só para explicar em poucas linhas, digamos assim, em poucas palavras. Essa vez foi você que eu coloquei na berlinda, cara. A lei do passe, em resumo, significava que mesmo quando acabasse a vigência do contrato de trabalho entre o atleta e o clube, ele permaneceria vinculado ao clube e dependeria da anuência do clube para se transferir para um outro. Esse é o resumo da ópera. Claro que é a síntese da síntese, mas basicamente é isso. Sim. Então, quando houve primeiro, é importante também a gente notar que isso não é uma questão só do Brasil, né? O mundo enfrentou essa discussão, né, no final da década, final da década de 80, início da década de 90. O caso mais emblemático é o caso Bosman, que é de um belga, que foi um caso que foi até ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E a partir desse caso, que foi emblemático, mas também de arranjos políticos entre as instituições europeias, a UEFA, a FIFA, enfim, houve uma mudança no sistema, na base do sistema de transferências adotado pela FIFA, e passou a ser adotado o sistema que existe atualmente, que basicamente tem como pilares os direitos econômicos e federativos. Certo. Então, se o Henrique é um jogador do Clube A, ele tem um contrato de trabalho com o Clube A, os direitos federativos dele são vinculados a esse Clube A, ou seja, se eu for procurar o seu registro lá na federação, eu vou achar lá Henrique registrado pelo Clube A, até a data tal, que é a data final do seu contrato, normalmente. Pode ser que não seja, mas usualmente é isso. E aí você vai... então, os seus direitos federativos estão 100% atrelados a essa equipe. Certo. Se houver eventualmente uma proposta da equipe B que quer contratar você e você ainda está com o seu contrato em vigor, né, com essa equipe A e equipe B podem negociar. E aí, a esse fenômeno econômico, né, muita gente fala que é uma ficção jurídica, a gente chama de direitos econômicos. É como se o clube que detém os direitos federativos detivesse também os direitos econômicos sobre aquele atleta, ainda que não necessariamente de forma integral, tá? Mas ele teria pelo menos o controle sobre o que vender ou não vender esse atleta enquanto ele tem contrato com ele. Mas no dia que acaba esse contrato de trabalho do Henrique com o Clube A, o Henrique está livre para trabalhar para o clube que ele quiser. Ele não fica mais amarrado. Então, eu não acho que o passe seria uma solução razoável atualmente. Claro. Né? Porque, do ponto de vista do atleta, do direito trabalhista, e repito, não é uma questão apenas da legislação brasileira, sob todos esses pontos de vista, de fato, o modelo atual me parece muito mais razoável do que o anterior. A questão é que alternativas os clubes podem buscar para evitar
por exemplo, o atleta tenha seu contrato expirado e saia de graça, né? A gente sabe que existem vários clubes adotam uma política de que mais de um ano antes já renova para não deixar chegar naquele período de 6 meses antes do final do contrato, que a FIFA permite que o atleta comece a negociar com outro clube, e para prevenir isso, por exemplo, enfim. Então, eu realmente não veria muita razoabilidade hoje na lei do passe, à luz de todas essas questões, enfim. E isso tudo é algo que no direito da União Europeia, que é muito importante para o direito esportivo, é chamado de, se eu não me engano, posso não falar exatamente a expressão que está no tratado, mas é o direito à livre movimentação dos trabalhadores. Então, ninguém pode ser compelido a trabalhar para alguém além do período que está previsto no contrato de trabalho. Eu acho que essa questão do marco, essa questão da Lei Pelé que o pessoal fala, né, porque a gente vê hoje muito clube pequeno numa situação complicada, e até alguns hoje, né, grandes, que a gente até quase pode chamar de ex-grandes, não de ex-grandes, mas que hoje estão num momento bem complicado, né, em relação ao que já conquistaram, você não entender, assim, na verdade, a gente vê que a configuração, a forma como o dinheiro está circulando está um pouco diferente, né, o futebol foi inundado, na verdade, por capital de outra, assim, era um capital que não circulava no futebol, era um capital que viu no futebol uma forma de lucrar muito dinheiro, né, até porque a gente sabe que as audiências aumentaram, os contratos de televisão foram aumentando também, mais contrato de patrocínio, e tem gente com dinheiro que sobra que viu uma chance de investir. Eu acho que, na verdade, o maior impacto, óbvio que a gente sabe que um clube podia segurar mais o atleta pela lei do passe, não sei o quê, ok, fato, mas assim, a questão é que esse dinheiro chegou e eles começaram a investir em quem acabava dando mais retorno, né? E, obviamente, você tem uma concentração um pouco maior, bem maior, e acaba tendo mais dinheiro naqueles clubes que estão sempre ali em evidência. E aí você tem algumas ligas que começaram a se organizar antes das outras, e hoje, né, negociam contratos muito melhores de televisão. Isso cria também já uma certa disparidade. Então, assim, eu acho que culpar a lei do passe, né, a lei Pelé no caso, não é enxergar o todo, né, não é enxergar o problema, é o que até o Pedro falou de má gestão, né, que a gente fala, hoje busca-se, já tem vários instrumentos, para você melhorar a gestão dos clubes, falando aqui em Brasil, por exemplo. Você falou de marco, talvez a gente possa buscar realmente uma melhor gestão para que clubes que hoje, né, estão aí largados, muito mal geridos, a gente pode falar de Vasco, Botafogo, a gente pode falar de Corinthians hoje, né, que revelou essa semana que passou agora 900 milhões de dívidas sem estádio, né? Sem o estádio. Uma coisa inacreditável para um clube que estava ganhando o Mundial e Libertadores em 2012, dominando o futebol brasileiro, né? Título brasileiro em 2015 e 2017. Entre outros clubes, né, o São Paulo com uma dívida gigante, o Internacional tem uma dívida gigante, são todos clubes de sucesso muito recente, que conquistaram títulos importantes, títulos internacionais aí grandes. Eu acho que a questão agora é talvez cobrar mais, de maneira legal, uma gestão mais prudente dos clubes, mais prudente mesmo, com uma fiscalização mais séria, com punições severas para dirigentes que administram muito mal o clube, cobrar ainda mais práticas de gestão, né, auditorias independentes, publicação de balanço, uma coisa mais rígida. Você tem que publicar, tem que dar publicidade, tem que justificar para os seus sócios o que você está fazendo, né, porque a maioria dos clubes hoje são associações civis, né, são clubes com sócios, então assim, você tem que prestar contas, e fora a sua torcida, né, você tem uma torcida gigantesca que consome, que é apaixonada, e você deve, sim, contas a essa torcida, porque, no fundo, é ela que mantém lá também a coisa de pé, né, consumindo, gastando dinheiro e tudo mais. Então, assim, a gente, de novo, culpar simplesmente a Lei Pelé, não enxergar o que está acontecendo, não enxergar a raiz do problema. E só para fechar esse parênteses, Henrique, porque eu acho que tem uma outra questão conjuntural que contribuiu para isso, né? A gente tem que entender também que o futebol na década de 80 e o futebol hoje são muito diferentes se nós olharmos para o mundo. Você tinha, né,
os principais jogadores do Brasil jogavam no Brasil, ou jogaram no Brasil a maior parte das suas carreiras na década de 80. Você olha a seleção de 82, de 86, enfim, você olha jogadores que jogaram também fora, né? Especialmente a Itália era um país que atraía muito, etc., mas jogaram parte significativa de suas carreiras no Brasil. O que aconteceu também? Ao mesmo tempo em que houve essa mudança no sistema de transferências, e também era uma questão debatida no caso Bosman, então o caso Bosman é importante duplamente, teve a questão sobre limitação de estrangeiros ou não dentro da União Europeia. Que era o seguinte, até então, cada liga tinha uma limitação, e a própria UEFA tinha limitação ali de estrangeiros. Por exemplo, na Espanha, você só poderia ter X não espanhóis, mesmo que eles fossem de outros países da União Europeia. Então, os brasileiros disputavam essas vagas com gente do mundo inteiro, inclusive dos países europeus, né? A partir do caso Bosman, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que não podia mais haver essa diferenciação entre nacionais de países da União Europeia. Então, você é um clube da Espanha, você não pode impedir um francês de jogar aqui porque você tem uma cota. De novo, aquela questão da livre circulação dos trabalhadores. Então, a partir disso, todos os países da União Europeia que contemplam boa parte dos principais países, né, da elite do futebol mundial, eles passaram a não ocupar mais essas vagas, e com o passar do tempo ainda, as ligas também foram adotando regras diferentes de limitação de estrangeiros. Algumas nem têm limitação de estrangeiros mais. Sim. Então, tudo isso também contribuiu para que o cenário do futebol fosse cada vez mais eurocêntrico, digamos assim. Então, hoje você tem um menino, vou dar 2 exemplos aqui, do clube que talvez seja o que teria mais condições financeiras de segurar os garotos, o Flamengo. O Vinícius Júnior e o Reinier saíram para o Real Madrid assim que eles fizeram 18 anos. Sim. Porque como é que você convence um menino de 18 anos a não ir para o Real Madrid no atual cenário? Entende? Eu iria. É impossível. Eu iria. Então, isso é uma realidade também que vem se impondo desde o final da década de 80, né, da década de 90, que também contribui para essa percepção de que eventualmente foi o fim do passe que fez com que os clubes brasileiros não conseguissem reter seus atletas, e não é bem isso, é uma conjunção de fatores, e o tamanho da distância do futebol europeu para o futebol brasileiro hoje, em todos os aspectos, também contribui para isso. E assim, eu vou até perguntar, talvez esteja errado, mas eu sei que hoje no Brasil existe uma limitação de estrangeiros também, né? Se não me engano, tem um número limite que você pode ter de estrangeiros jogando, tanto que é bem comum que times tenham temporadas que tem que fazer escolhas, né? O Corinthians atingiu o limite de estrangeiros, então, para inscrevendo em tal competição, vai ter que abrir mão de um. Tipo, a gente ainda lida com isso, né, cara? Sim, mas assim, isso por si só não é um problema. As ligas europeias também possuem limites de estrangeiros. Sim. A grande questão lá do caso Bosman é que não fazia sentido para os países que integram a União Europeia tratar os nacionais de um outro país também na União Europeia como estrangeiros. Sim. Então, por isso lá você criou, de fato, um bloco onde todo mundo é nacional. Todo mundo é da União Europeia. Então, isso foi o que houve de realmente mais significativo, e é por isso que hoje, também por isso, hoje os principais clubes do mundo são verdadeiras seleções, né? Melhores do que as seleções nacionais. A Itália podia dois atletas estrangeiros, né, no começo. Isso no auge do futebol italiano lá na década de 80. Então, assim, é brutal. Assim, a diferença, hoje ela é brutal. Né? Lá você já tinha uma organização financeira melhor do que a nossa. E aí, com a abertura, como o Pedro falou, assim, eles vieram aqui e, né, sugaram na América do Sul. É inegável, é inviável. É como ele falou, você não tem como segurar um menino que quer ir para um Real Madrid, que quer ir para um Barcelona, que
quer ir para um Bayern de Munique, não tem como, assim, e de novo, né, culpar é buscar a culpa onde ela não existe, onde ela não tá, né, o problema é outro, e... Falar que a culpa é do jogador, não é. E aí... Não é, e outra, aí vem aquela questão, talvez uma espécie de marco como é que a gente consegue, talvez se unindo mais, tornar isso aqui mais forte, porque eu sempre tenho aquela sensação de que se cada um querer correr para um lado, a gente não vai conseguir atingir o resultado que a gente poderia. Eu sempre olho ali para uma Premier League da vida, né, que você tem lá uma competitividade interessante, um dinheiro bacana, jogadores até jogando em times menores, jogadores, né, com mercado até para figurar em outras ligas, mas que optam por jogar lá. E por quê? Porque eles criaram talvez um esquema mais saudável, um esquema talvez mais próximo do que a gente tem em algumas ligas americanas, né, em relação a como tornar isso aqui grande, com todo mundo ganhando, né, obviamente dentro da sua faixa ali, porque é inevitável, você tem mercados maiores, menores, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem que começar a sentar mais junto, até para conseguir, por exemplo, negociar direitos juntos, negociar, por exemplo, a imagem da liga lá fora, transmitir o campeonato de forma decente para fora, licenciar melhor uma liga para um videogame, por exemplo, para uma empresa, né, produtora de jogos, e assim por diante, né? Se não, cada um correndo para um lado, acho que a gente vai acabar, no futuro, enfraquecendo todo mundo, porque torna-se uma liga desinteressante, uma liga que ninguém quer assistir. E a gente teve um exemplo recente aí, né, do que é tentar fortalecer o seu futebol com eleito por unanimidade, e acho que a partir de 2025 passa a ser unificada a Liga da Holanda com a Liga Belga, né, as ligas nacionais. Então, é uma forma de você tentar fortalecer o seu futebol. Continentalmente, a gente está tomando piaba ano após ano, né, você teve um brilho, né, um relance ali do Ajax chegando a uma semifinal de Champions League, mas isso é uma coisa, cara, que a gente não via há muito tempo, e eu não sei quanto tempo vai levar pra gente ver de novo. Então, eu gosto dessa ideia de que, e isso também é direito, né, o Pedro, eu gosto quando você fala assim, tipo, cara, quando vocês falam sobre impedimento, isso é direito, e falar sobre isso, a unificação de liga também é direito. Também você tentar usar por vias legais, a gente precisa melhorar a gestão do futebol, e vai ser bem interessante. Eu posso estar errado, mas, salvo engano, a partir de 2025 as ligas passam a ser conjuntas, tá? E eu tô super ansioso para ver isso, cara, vai ser bem divertido. A gente tá batendo um tempo aqui bem legal. Pedro, cara, queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez, cara. Tudo isso aqui está acontecendo, pessoal, porque além de tentar capturar o interesse de vocês um pouquinho só, que seja sobre direito desportivo, e tentar mostrar para vocês o quanto que é legal a gente ter esses conhecimentos, obviamente que a gente também faz isso um pouco além. Então, se você tem interesse de aprender mais sobre direito desportivo, a TH360 está fazendo um curso do qual o Pedro é o coordenador. É o curso chamado exatamente Direito Desportivo, que ele começa a partir dos dias 5 de maio. Ele só confirmar se é isso mesmo, eu tenho quase certeza. 5 de abril. 5, 6, 12 e 13 de abril. 5 de abril, olha aí. O coordenador manja. Então, até porque a minha aula é no dia 5, então olha eu tenho que saber que é aula no dia 5. É a aula de abertura? É a primeira. Olha só. Então, se você quiser ter uma aula a mais, além dessa aqui com o Pedro, você pode acessar o site da th360.com.br e já ficar de olho, porque a gente bem entende que não é só quem trabalha na parte de direito que deveria fazer esse curso e aprender muito mais sobre onde o direito esportivo está. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, cara. Peço uma despedida, e se você quiser fazer uma última ressalva, um último depoimento, fica à vontade. Henrique, mais uma vez eu que agradeço, contem sempre comigo, sempre um prazer estar junto com vocês da TH360, duplamente feliz por estar aqui no programa e também pelo curso, né? Acho que, como você falou, ele é um curso que tem muito a agregar, não apenas para quem é do direito, evidentemente, quem é do direito, o profissional já advogado formado ou estudante, enfim, e vai aprender muito com um timaço de professores, muito especializados em direito desportivo, mas também para quem não é do direito. Então, os atletas que queiram entender um pouco melhor
as relações jurídicas a que eles estão submetidos, ou até entender melhor o funcionamento do sistema esportivo. Muitas vezes, eu ontem estava conversando com 2 atletas que diziam isso, que não tinham esse entendimento quando estavam atuando, né, sobre como funcionava o sistema esportivo. E, então, os atletas, os gestores esportivos, sobretudo, que no dia a dia lidam com N questões que demandam a aplicação do direito, e foi o que o Antônio falou em algum momento da nossa conversa. Evidentemente, não é um diploma em direito, né? Não substitui 5 anos de faculdade, mas outros de experiência prática e outros de cursos diversos, mas para quem não é do direito, é uma oportunidade de entender o funcionamento das coisas e criar aquela lâmpadazinha que acende um sinal de alerta quando vê algo e acha estranho. Poxa, mas eu estudei, eu ouvi isso e não está batendo. Preciso de um advogado. Então, é mais ou menos isso. É um curso bastante plural e sempre com aquela pegada da THE, né? Conteúdo de muita qualidade e também muito prático para que seja útil para todo mundo. Exatamente isso. É importante você ressalva, gente. Não substitui diploma, tá? Não substitui diploma, mas... Ninguém vai sair com a carteira da OAB por causa do curso. Não vai. Mas com certeza vai sair muito mais blindado a pegadinhas, a algumas coisas que a gente costuma ver no dia a dia e às vezes não sabe muito a respeito, né? Então, Antônio, você que é o cara que eu sempre coloco na berlinda, dessa vez você não foi o cara, você não ficou tanto na berlinda dessa vez, Antônio. Obrigado, cara, obrigado por mais uma gravação. Imagina, eu que agradeço ao Pedro aí pela disposição. Acho que o curso vai ser bem bacana para todo mundo, é um curso que vai dar ali uma amplitude, uma visão geral bacana sobre direito desportivo, e a pessoa que está interessada a seguir carreira vai ter uma noção melhor, né, dos próximos passos, e quem não é da área do direito, mas quer ter noções gerais, né, sobre direito ligado ao esporte, também é um curso, aí um prato cheio para a pessoa buscar ali conhecimento que é para a vida. É isso, é perfeito. E vale lembrar, assim como eu tive essa impressão quando eu fiz minha aula lá atrás, eu vou ter vários momentos quando eu estiver acompanhando o curso, tem momentos em que o direito vai cruzar com a parte médica, com a parte técnica do futebol, com a parte da comunicação no futebol. Tem em vários momentos essas áreas vão se cruzar. Então fica aqui o convite mais uma vez, dia 5 de abril. Isso. Agora tá certo. Aqui, se você tá ouvindo... Vai, Pedro, Henrique, pelo amor de Deus, hein? O Pedro fez até um 5 a cabeça aqui. Eu acertei o dia, eu errei o mês, olha só, viu? Foi só um pouquinho, foi só 30 dias ali de diferença. Mas a vantagem é que em 5 de maio também dá para assistir, porque fica gravado, né? Então, menos mal. Perfeito, olha aí, o Pedro devia gravar mais com a gente, porque o Pedro sabe fazer as referências dos merchan aqui. Salvou. Então, vocês podem... Fica gravado na plataforma disponível. Fica gravado na plataforma disponível, mas você já pode garantir desde já o seu lugar no site th360.com.br. A todos aqui da mesa, eu agradeço mais uma vez. Se você está nos vendo, então, o vídeo, até mais ver. E se você está nos ouvindo, até mais ouvir.